Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero falar a respeito de diversos temas. E aí está uma live, né? Mas resolvi gravar direto esse vídeo, tá? Teve uma pessoa numa live no canal, esqueci o nome da... Uma irmã. Ela pediu para eu contar, tá? Como que eu descobri a cosmologia bíblica. Que eu saiba, fui eu que cunhei essa expressão para ser popularizada, né? Cosmologia bíblica, que é a verdadeira cosmologia, não é, pessoal? O pessoal aí da bola, né, sabe que isso aí é só desenho animado, né? Isso aqui é desenho animado, né? A partir do ponto que nós vimos aqui, ó, que tudo é pintado, tudo é, né? A água aqui pintada, né? Se eu quiser fazer a representação da Terra verdadeira, é simples, eu pego uma bacia. Você pode até rir disso, mas é porque dentro de uma bacia nós podemos representar as águas, os oceanos totalmente nivelados, né? Estão nivelados aí, a não ser por depressões e que seja decorrente de depressões naturais da Terra, né, como montanhas aí que formam cachoeiras que a água cai, não é? Então, a não ser por isso, né, a água não está no nível, mas ela sempre está buscando o nível, tá? No dia que algum globoloide aí gruda água numa bola, aí, certo, eu volto a ser aquele cara que era siderado, hipnotizado por essa besteira aqui, ó. Tá? Eu era hipnotizado por isso aqui. E milhões, bilhões de pessoas estão aí hipnotizadas por essa lorota. Bom, um certo dia, lá pelos idos de 2014, o meu carro deu defeito, aí coloquei o carro para consertar. E aí eu fui para o trabalho de carona com a minha mulher. E aí, descendo, né, descendo a serra, como a gente diz, eu observei o Lago Paranoá aqui em Brasília, né? Observei e vi. Olhei assim, né? E vi aquele lago. Aí, na minha cabeça, ainda siderada, né, pelo globo terrestre, eu comecei a falar assim, do nada. Comecei a falar. A gente está numa bola, né? Estamos girando numa bola, girando. Aí comecei com essas ideias, né? Comecei a falar isso em voz alta. E a mulher, você tá maluco falando dessas coisas? O que tá vendo? Eu falei, não, só tô aqui raciocinando que a gente tá de cabeça para baixo, né? Aí veio isso na minha cabeça, cara. Começou a falar esses negócios. Aí no segundo dia, né, o carro ainda na oficina, tinha fundido o motor. Assim como eles fundem o nosso cérebro com mentiras, né? Com bobagens, né? Aí tava lá, aí comecei a pensar nisso também, falando isso de novo, né? Até que no terceiro dia, rapaz, eu olhei assim pro lago e parecia que tava... Parecia um estacionamento. Até uma vez o sobrinho da minha mulher, que eu estava com ele no carro, ele uma vez chegou para mim, um menino, né? Acho que o guri tinha uns 5 anos, sei lá, 6. Ele chegou para mim e falou assim, ô tio, o que é aquele cimentado ali, né? E eu já era adepto da cosmologia bíblica. Quando ele falou isso, aí eu ri, rapaz. Eu fiquei rindo e lembrei, né, de mim mesmo. Olhando aquilo ali, falei assim, não. Quando eu vi as águas, né, do jeito que elas estavam ali, calmas,
totalmente niveladas. Aí os meus olhos se abriram. Pá, a escama caiu do olho. As escamas caíram dos olhos, né? Aí eu... Não. Nós não estamos numa bola. Falei bem assim. Nós não estamos numa bola. De jeito nenhum. Olha aí. A Terra não pode ser uma bola. Como é que gruda aí? Como é que gruda? A água fica numa bola. Desse jeito aí, olha só. Aí a mulher, você tá maluco mesmo, viu? Eu falei, pode ser, mas quando eu voltar para casa, eu vou pesquisar o assunto. E aí eu saí pesquisando, né? Saí pesquisando e vi que era um tema, gente, que realmente estava em voga. Eu falei assim, é um tema que o pessoal está falando a respeito do formato do nosso mundo, não é? E aí eu comecei a pesquisar e aí eu vi o canal do Bruno Alves. Eu fui conduzido, não sei como, para um vídeo do ODD, que é o mundo verdadeiro, o nosso mundo verdadeiro. E descobri que muita gente no século 18, 19, pessoas, né, existia muita gente que contestava esse formato aí, né, esse desenho animado, né, essa ficção aqui, ó, ficção acientífica, não é? Sobre o formato do mundo. E aí eu resolvi, né, eu já tinha um canal, resolvi me debruçar sobre o assunto. E a partir daí a Bíblia começou a fazer mais sentido, né, gente? A gente deixou de laborar a leitura bíblica dentro do duplo pensar. Porque aí você lia, né, a gente lia aqui o Gênesis, né? A gente lia o Gênesis e o negócio não fazia sentido, rapaz. E os caras dizendo, os comentaristas, todos eles falam isso nesses comentaristas da Bíblia, sejam eles quais forem. Eu acho que 99% fica aí fazendo reverência, né? Reverenciando a ciência que ensina que a Terra é uma bola, certo? E eles não conseguem identificar a burrice que eles estão falando. É o duplo pensar. Ao mesmo tempo que o sujeito é criacionista, ele defende uma tese que, na verdade, leva a pessoa a pensar que, na verdade, viemos de uma evolução. É contraditório, tá? Muito contraditório. Aí você lê, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí fala do firmamento. Aí eu pesquisei e descobri firmamento é um céu sólido. Aí começou a fazer sentido, né, algumas passagens de Jó. Você não vai ver, rapaz, nenhum desses templos atuais, o pessoal pregando a respeito de Jó, né? Jó, quando Deus mesmo revela para ele, né? Podes tu estender os céus, que é sólido como um espelho fundido, né? E há várias traduções sobre isso, né? Cinge agora os teus lombos como homem, porque eu exigirei de ti, tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então a terra tem fundamentos. Declara-o se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Deus dizendo que é impossível saber a medida da terra, medir a terra. Ou quem estendeu a linha sobre ela, não é? Vejam, a linha sobre a terra. Gente, olha aí. Tudo mostra que a terra é um plano. Aí o sujeito fica lendo isso aqui. Isso é linguagem poética, porque eles eram burros, estúpidos. Ou quem assentou a sua pedra de esquina.
certo? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ah, mas isso aí é tudo sentido figurado, né? Que esses caras inventaram isso. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu como se tivesse saído do útero. Olha só, gente. Deus mostrando como Ele fez a nossa morada. Tá aí. Gente, tu percebeste a largura da terra? A largura da terra. Tá aí, ó. Só é possível aqui, ó. Em uma terra, numa cosmologia bíblica. Não nessa lorota aí. Então, você não vai ver os caras lendo uma pregação sobre isso, né? Lendo a palavra, fazendo a pregação sobre isso. Lembrei agora, é Jó 37:18. Estendeste com ele o céu que é forte e como um espelho fundido. Essa tradução da King James 1611, tá? Certo? Acaso podes como ele estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Essa Bíblia aqui, que é a hebraica, já diz assim: podes com ele expandir o céu que é forte como um espelho fundido. Temos também Isaías, né, 40. Isaías 40:22. Ele que está nos céus que envolvem a terra. A terra está dentro da água. Subsiste no meio da água, né? Do oceano primitivo. Rapaz, foi uma descoberta maravilhosa, né? Essa cosmologia incrível. Tudo faz sentido. Começamos a compreender a palavra de uma maneira correta. Uma das coisas que tem acontecido, gente, que eu tenho visto, é que tem aí um monte de professor pardal, né? Tem um professor pardal lá no Instagram, rapaz. Caramba, o cara fala tanta bobagem. O povo gosta de inventar moda. E vão os trouxas, vão atrás, cara. Os tolos, né? O cara diz assim que você não pode chamar Deus de Senhor, porque aí Senhor em hebraico é Baal. O cara é um comediante. Falar uma lorota dessa. O judeu, quando ele está lendo, já fui em sinagoga judaica, já participei de momentos com eles lá, com os judeus, e eles lendo a palavra em hebraico, né? Quando aparece a palavra Yud Rei Vav Rei, tetragrama, então o que eles falam? Eles falam Adonai. Quando você vir em sua Bíblia escrito Senhor, então as nossas Bíblias convencionaram, tá, os tradutores, eles convencionaram justamente colocar a palavra Senhor para substituir o tetragrama, tá? Então a maioria das Bíblias é assim. Então aqui, ó, e o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, tá aqui, ó. Aqui Senhor seria o tetragrama e Deus Elohim. Elohim. Simples isso, o título Elohim é traduzido como Deus. É a turma, aí tem os outros lá que os caras descobriram, o tal de Bart Ehrman, né? Aí os caras, rapaz, esse cara aqui ele é demais. Aí começa a fazer uma doutrina. Não, Bart Ehrman, um cara que era um cristão, né? Falso cristão, né? Nunca foi. E aí, hoje é um ateu. O cara é outro palhaço, rapaz. Certo? E tem um livro, esse livro aqui, pessoal, ó. A Heresia da Ortodoxia. Tá? É muito bom. Certo? Acaba com as lorotas de Ehrman, tá? Tá? Esse livro aqui, A Heresia da Ortodoxia. É escrito por Andreas G. Gostenberger, né? Não, Andreas J. Gostenberger e Michael J. Kruger, certo? E apresenta, pessoal, uma crítica robusta à tese de Walter Bauer,
Tá? O Bart Ehrman, ele não é original. Ele copiou, tá? Ele copiou toda a ideia dele desse Walter Bauer, tá? Porque a tese de Bauer ela foi popularizada por Bart Ehrman. É o Bart dos Simpsons, é o cara, Bart Ehrman. E a tese original de Bauer, tá? Sustenta, ele explica aqui, sustenta que nos primeiros séculos do cristianismo não existia uma ortodoxia definida, mas sim uma pluralidade de cristianismos concorrentes. Certo? Era igual uma eleição, né? Os partidos políticos. Cara, o que é isso, meu irmão? E ele diz que a ortodoxia, tá, tradicional, que é aquela que nós conhecemos, ela só prevaleceu por meio de imposições políticas da Igreja Romana. Ele fala isso, tá? Entretanto, pessoal, você lê isso aqui, você vai entender que os autores conseguem demonstrar que a ortodoxia cristã não emergiu de uma disputa de poder, mas desde os primeiros séculos já havia uma doutrina unificada. Já havia aí uma doutrina unificada baseada nos ensinos de Cristo e dos apóstolos, tá? O livro examina, então, 3 pilares principais para refutar o famigerado Walter Bauer e o famigerado Bart Ehrman, tá? Aí ele fala aqui, ó, tá? Tem diversos escritos aqui refutando, né? E quais são esses pilares, tá, pessoal? Primeira coisa é que eles mostram que a unidade doutrinária do Novo Testamento, tá? Certo? Que ele mostra que existiu uma unidade, que existe uma unidade doutrinária no Novo Testamento, ou do Novo Testamento, tá? Porque os escritos neotestamentários apresentam uma coesão teológica fundamental, tá? Existe uma coesão teológica. É só o cara ler, rapaz. Mas o povo brasileiro é um povo preguiçoso, não consegue ler, sentar-se meia horinha e ler um texto, né? Então o negócio é complicado hoje em dia. Aí os caras deitam e enrolam, rapaz. Eles deitam e enrolam, esses professores pardais aí, inventando um bando de lorota, tá? E aí cria até religiões novas, né? Eles criam religião, né, cara? Rapaz, então os escritos neotestamentários apresentam uma coesão teológica fundamental, ao contrário do que Bauer sugere, tá? E também o livro examina a formação do cânon. Os livros do Novo Testamento não foram escolhidos arbitrariamente, tá? Mas já eram reconhecidos como autoritativos pelas igrejas primitivas. Certo? E houve também a preservação e transmissão do texto bíblico. Os manuscritos do Novo Testamento, ele afirma neste livro, tá? Os manuscritos do Novo Testamento mostram uma alta precisão na sua transmissão, refutando a ideia de uma corrupção sistemática do texto sagrado. Porque o que o Satanás faz, o demônio faz, utilizando os ímpios, né, para inventar as suas lorotas, as suas mentiras, as suas heresias? Primeira coisa, ele tenta desconstruir, gente, o texto bíblico. Tá? Primeira coisa é isso. Certo?
E esse livro aí, tá? Do ponto de vista da teologia reformada, ou da fé reformada, a heresia da ortodoxia presta um serviço valioso ao reafirmar a soberania de Deus na preservação da sua palavra e na condução da história da igreja cristã. As escrituras foram inspiradas por Deus. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos ver. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender. Estamos aqui querendo também corrigir, para instruir em justiça. Está aqui. Certo? Então temos que corrigir esses caras, né? E corrigir aquele incauto, né? Que está querendo seguir o caminho deles, né? Por pura preguiça, tá? Tá certo? E as escrituras, então, elas foram providencialmente preservadas, tá? E o livro demonstra isso. E tudo isso contraria a alegação de que a doutrina cristã foi uma construção tardia daquilo que podemos chamar de igreja institucional. E como sabemos, tá, pessoal, a fé reformada enfatiza a suficiência e autoridade das Escrituras, princípios que são fundamentais. Tá? Nós aprendemos isso lendo esse livro, princípios que são fundamentais para desmontar totalmente a noção pós-moderna, tá, desse Ehrman aí e desse Bauer, tá, de que a verdade teológica é relativa. É isso que eles falam, é relativa. Tá? É uma ideia de que eu creio naquilo que eu quero. A ideia de que cada comunidade cristã primitiva tinha sua própria verdade. Tá? Essa ideia maluca ignora o testemunho bíblico de que o Evangelho é a fé uma vez por todas que foi entregue aos santos. Está aqui Judas 3, e é isso que nós estamos fazendo. Aquilo que Judas 3 afirma. Está aqui, ó. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Está aqui, a fé foi entregue completa, foi revelada na Escritura completamente. Paulo disse, não ultrapasseis o que está escrito. Ah, mas esses caras também odeiam Paulo, né? Então essa tese de Bauer-Ehrman reflete justamente o espírito do relativismo contemporâneo, tá? Onde a diversidade é celebrada acima da verdade objetiva. No entanto, os autores do livro demonstram que a verdadeira ortodoxia cristã não é fruto de uma imposição humana, mas da própria revelação de Deus, transmitida fielmente desde os tempos apostólicos. Resumindo, pessoal, tá? A heresia da ortodoxia é uma defesa sólida da fé cristã histórica contra a distorção relativista e modernista. Para aqueles que prezam pela teologia reformada, este livro é um lembrete de que Deus sustenta a sua verdade e que a ortodoxia bíblica não é uma invenção humana, mas uma dádiva divina para a igreja